Então, boa tarde a todos. Conseguem ouvir-nos bem? Já temos aqui cerca de 4 participantes. Ok. Bem, penso que podemos avançar, não é? Obrigado aqui pela mensagem. Quer dizer que estão-nos a ouvir bem, que é bom, bom sinal. Então, boa tarde a todos. Boa tarde. O meu nome é Daniela e eu estou aqui em representação da FinPartner e temos também aqui connosco o Dr. Jorge Mendonça, da QAD Guerreiro. Hoje o nosso tema, sobre aqui o nosso webinar, é sobre as entidades não residentes sem estabelecimento estável. E vamos aprofundar aqui o tema sobre estas entidades. Fazer aqui uma breve apresentação sobre a FinPartner e sobre a QAD. Aqui a FinPartner é uma empresa especializada na prestação de serviços de contabilidade, fiscalidade, consultoria e também, relativamente mais recente, ao nível do payroll, tanto nacional como internacional. Os nossos serviços estão não só voltados para empresas, pessoas coletivas, como também para pessoas singulares. Depois aqui a QAD. O Dr. Jorge pode falar-nos um bocadinho. Sim, a QAD Guerreiro é uma sociedade de advogados, como diz aqui, multijurisdicional, portanto estamos em várias geografias, mas obviamente o nosso ponto de partida e o nosso escritório principal é aqui em Lisboa. E somos também de prática muito virada para as empresas e cobrimos todas as áreas. Portanto, também aqui temos uma prática ampla com advogados especializados em todas as áreas de direito. Temos também muitos clientes internacionais e muitos clientes nacionais, portanto, aqui este webinar nós sentimos aqui um bocadinho a necessidade também de falar sobre este tema, porque sentimos que existe um crescente interesse pelas entidades não residentes em Portugal, ora com estabelecimento estável, ora sem estabelecimento estável, e da atividade que vamos tendo de partilha de alguns assuntos que vamos tendo de clientes comuns entre a FinPartner e a QAD Guerreiro, sentimos que havia, de facto, um interesse crescente dos nossos clientes nesta área. E por isso, o propósito deste webinar é precisamente esclarecer aqui dúvidas que surjam, seja de payroll, seja de contabilidade, seja de serviços legais e de temas fiscais. Portanto, qualquer dúvida que tenham, depois também podem sempre também colocar aqui no chat ou então depois também enviar-nos um e-mail. Então, Daniela, se estiveres de acordo, okay. Começo então aqui a nossa apresentação e se todos estiverem de acordo também, naturalmente. Então, aqui esta matéria das entidades não residentes é uma matéria complexa na medida que tem muito da aplicação prática, ou seja, do entendimento que a prática da empresa tem relativamente à sua atividade e sobre se está relacionada ou não com Portugal. E quanto mais estiver relacionada com Portugal, mais forte é o link que tem com comercial e quanto mais forte esse link for, enfim, as obrigações também terão que são diferentes. Então, existem digamos assim, três tipos de entidades. As entidades residentes são aquelas, uma empresa que esteja constituída em Portugal é uma entidade residente, uma sucursal é uma entidade residente. E depois existem modelos, digamos assim, híbridos. Isto é sempre também de um ponto de vista de relevância fiscal. Portanto, estes modelos híbridos é a entidade não residente, mas com estabelecimento estável. Portanto, é uma entidade que está lá fora de Portugal, não tem sede em Portugal, mas que, uma vez que desenvolve atividade em Portugal, é considerado que tem estabelecimento estável, e este ser considerado, podemos também falar um bocadinho sobre isso, mas
mas tem a ver com a caracterização que a própria entidade faz de si própria e da atividade que tem, e isto, obviamente, é relevante para o cumprimento das obrigações fiscais, ou caso não o faça e a autoridade tributária considere que existe atividade em Portugal, vai notificar a entidade para cumprir as suas obrigações declarativas e declará-la como estabelecimento estável. Por isso, aqui também, existindo essa atividade em Portugal, é sempre recomendável para evitar chatices, para evitar coimas, para evitar problemas com a autoridade tributária, é sempre recomendável que se constitua, enfim, tendo a tal atividade em Portugal, que se constitua como tendo estabelecimento estável e depois o modelo pode selecionar dentro de ser residente ou não residente. E depois, o modelo mais desafiante dentro destes híbridos, que é a entidade não residente sem estabelecimento estável. E é aqui que nós temos sentido, de facto, um interesse crescente, e a Daniela poderá confirmar se isto também é verdade do lado dela, mas temos sentido este crescimento, este interesse crescente de entidades não residentes sem estabelecimento estável. Tem também, obviamente, a ver um bocado com a flexibilidade, a livre prestação de serviços que existe cada vez mais e a circulação de pessoas que existe cada vez mais na União Europeia e que vem trazer precisamente este interesse crescente por uma entidade que não quer estar em Portugal, mas quer fazer negócio com Portugal e existe, por diversos motivos, existe a necessidade de ter um NIF, de ter uma relação com Portugal, mas não quer e porque não tem estabelecimento estável. Aqui, em termos de exemplos, dois exemplos que eu acho que são muito, muito característicos desta necessidade. É a eventualidade de ter um trabalhador cá, e este ter um trabalhador cá será o caso típico agora cada vez mais e crescente também do teletrabalho. Os nómadas digitais, não é? Os trabalhadores que prestam trabalho para empresas estrangeiras, mas querem estar em Portugal. Portanto, aqui a entidade empregadora terá interesse em ter este trabalhador no sítio em que quiser estar, mas não tem interesse em estar em Portugal. Ou, por exemplo, uma situação diferente por exemplo, de uma empresa que queira fazer comércio online e que está noutro país da União Europeia e que queira também vender para Portugal. Portanto, aqui pode utilizar esta figura de não residente sem estabelecimento estável, mas para efeitos de IVA depois será necessário ter, de facto, esta inscrição como não residente e sem estabelecimento estável. Então, o que é que nós podemos entender como estabelecimento estável? Como eu há pouco dizia, caso a entidade não se constitua como estabelecimento estável, mas caso o tenha, em Portugal, a AT vai notificar para que se registre como tal, não é? Então, o artigo 5º do Código do IRC é bastante claro e compreensivo relativamente às hipóteses que entram no estabelecimento estável. Enfim, mas há aquelas mais óbvias, não é? Uma empresa que tenha uma sede em Portugal tem estabelecimento estável. Que tenha uma sucursal tem estabelecimento estável. Que tenha um escritório também, uma fábrica, uma oficina e outros casos. Ou seja, quando há uma ligação, há sempre aquela coisa da ligação física a Portugal, aí, obviamente, dá-nos compreende, digamos, na maioria dos casos, não em todos, mas na maioria dos casos compreende, digamos assim, entra dentro deste conceito de estabelecimento estável. E aqui está esta nota de pé de página a dizer, atenção, se for um estaleiro de obra, instalação ou montagem, se consideram estabeelecimentos estáveis, se a sua duração e a duração da obra ou da atividade exceder 6 meses, aqui pode ficar fora deste conceito de estabelecimento estável. Portanto, sai deste conceito. Portanto, pode também ser considerado estabelecimento estável, e aqui são aqueles detalhes que convém ter algum cuidado, porque o negócio de uma entidade estrangeira que seja desenvolvida em Portugal, ainda que não diretamente, mas através de alguém
que tenha poderes de representação dessa entidade, ou que assine contratos em nome dessa entidade, no fundo, que desenvolva negócio em nome dessa entidade estrangeira, em princípio dará aqui, de facto, aso a ser considerado estabelecimento estável e risco de as finanças virem a considerar como tendo estabelecimento estável. Mas a lei clarifica, acaba por ser aqui um bocadinho o contrário disto que eu estava a dizer, é que não se considera que uma empresa tem estabelecimento estável pelo simples facto de exercer a sua atividade por intermédio de um comissionista ou de qualquer outro agente independente. Qual é o ponto aqui? É se for independente, totalmente independente, e ele sentiu esta necessidade de clarificar este ponto, é se for alguém independente, que não haja em representação da entidade estrangeira, aí tudo bem, a entidade estrangeira é sempre sem estabelecimento estável, é não residente e sem estabelecimento estável. De todo modo, se tiver cá alguém que seja um comissionista ou um agente independente, mas que haja em representação dessa entidade estrangeira, aí já existe essa possibilidade. Portanto, há aqui uma linha muito estreita que convém, que é de risco, não é? Mas no fundo distingue aqui os casos em que pode ser estabelecimento estável e não ser estabelecimento estável. De todo modo, voltando aqui um bocadinho ao início da conversa, que é a questão também tem muito a ver com a atividade que é desenvolvida, com a faturação que exista, o facto de, voltando àquele exemplo, ter uma entidade que faça fornecimentos para Portugal, mas está sempre fora de Portugal, não tem nada a ver com Portugal, eventualmente pode ter que pagar IVA, isso não faz dessa empresa um estabelecimento estável e muito menos um residente. Pode continuar a ser uma entidade totalmente externa ao território português, totalmente externa às finanças portuguesas, deverá registar-se como estabelecimento estável, mas depois fazer as declarações para efeitos de IVA e a entrega do IVA também. Até pode fazê-lo. A União Europeia está agora também numa fase de articular melhor este sistema, mas até de facilitar a entrega de IVA a partir do próprio país. Com Espanha isto, por exemplo, já funciona bem, e com outros países da União Europeia também já funciona muito bem. Aqui, enfim, repete um bocadinho estas situações em que não se considera como estabelecimento estável e temos aqui uns exemplos do que não considerar estabelecimento estável, aqueles casos que saem também daquela regra, que são as instalações que sejam adquiridas unicamente para armazenar, expor ou entregar mercadorias, o depósito de mercadorias com o mesmo fim, o depósito de mercadorias que serão transformadas por uma outra empresa, entre outros casos. São outros casos em que, no fundo, o racional aqui é que não exista propriamente uma atividade económica geradora digamos assim, de faturação e de negócio. Okay. E aqui agora... Daniela, antes de passar a palavra, porque aqui esta parte agora já deixarei para a Daniela vos explicar. De todo modo, há aqui, de facto, este cruzamento, que a Daniela explicará melhor na sua parte, em que tem a ver exatamente com esta articulação com trabalhadores e como é que se faz esta articulação de ter uma entidade fora de Portugal que quer manter-se sem estabelecimento estável em Portugal, mas que eventualmente queira ter trabalhadores em Portugal, e aqui a Daniela pode nos explicar melhor esta situação. Sim. Antes de passarmos então aqui para a parte da contratação dos trabalhadores, apenas referir aqui o nosso primeiro ponto em relação à tributação. Como também já referiste, Jorge, esta tributação apenas é aplicável para rendimentos que estas empresas obtenham aqui em Portugal. Chamamos a atenção que esta faturação, estes rendimentos que a empresa tenha aqui em Portugal, que não sejam gerados em nome da empresa estrangeira. Porquê? Porque assim as autoridades portuguesas poderão encarar estes rendimentos, poderão perceber que a entidade tem um estabelecimento estável em Portugal e não é isso que se pretende. Em relação aqui à contratação dos trabalhadores,
ela é possível, tal como acontece nas empresas residentes em Portugal, também é possível fazer a contratação de trabalhadores por conta de outrem. O que é necessário para esta contratação? É necessário, então, o registro da empresa no registro da Entidade Nacional de Pessoas Coletivas. E aqui, este registro, vamos obter o chamado NPC, que é o número identificador da pessoa coletiva, se bem que este NPC, ou podemos chamá-lo como um número de identificação fiscal da empresa, vai ser diferente, ou seja, ele como a empresa tem este identificador de não residente sem estabelecimento estável, o número de contribuinte não vai ser igual às empresas residentes. Normalmente ele começa sempre por 198, enquanto que temos as empresas residentes que começam pelo 500 e qualquer coisa. Portanto, é esta a diferença assim mais notável para as pessoas verem. O que é que fazemos após esta conclusão do registro? Com este NPC fazemos o registro na autoridade tributária e o registro da empresa na Segurança Social. Porquê é que deve ser feito este registro, tanto na AT como na Segurança Social? Este registro deve ser feito para que possamos declarar os rendimentos do trabalhador ou dos vários trabalhadores, dependendo da contratação. Tal como acontece nas empresas residentes, os rendimentos dos trabalhadores devem ser declarados mensalmente. Okay? O salário que eles têm em Portugal deve ser declarado sempre. Depois, também aqui ao nível dos trabalhadores por conta de outrem, esta entidade deve também respeitar as obrigatoriedades impostas pela legislação portuguesa, bem como todas as leis que estão sobre o direito do trabalho. Temos aqui alguns exemplos, nomeadamente a contratação de um seguro de acidentes de trabalho. É muito importante que todos os trabalhadores por conta de outrem estejam sempre abrangidos por um seguro de acidentes de trabalho. Aqui há adesão aos fundos de compensação. Estes fundos de compensação é uma contribuição mensal da entidade empregadora com base em 1% do salário bruto do trabalhador. Deverão também aplicar as regras de saúde e segurança no trabalho, sempre que aplicável, dependendo aqui das funções do trabalhador. Deverá ser também entregue o relatório único anualmente, entre dia 16 de março e 15 de abril. Aqui o relatório único enviamos anualmente informação socioeconómica da empresa. Normalmente esta informação é mais para a estatística desta entidade, que serve para perceberem as entradas e saídas, a rotatividade da empresa. Todas as empresas, sejam residentes, sejam não residentes, terão de entregar o relatório único. E aqui também, por último, entregar mensalmente as contribuições da Segurança Social e as retenções da autoridade tributária, como já tinha mencionado anteriormente, e que deverão ser entregues mensalmente entre dia 1 e 10. De referir também aqui ao nível das seguradoras e da saúde e segurança no trabalho, que a FinPartner tem parcerias com algumas empresas prestadoras deste serviço, e não só também ao nível do seguro e aqui da prestação da saúde e segurança no trabalho, mas também ao nível, por exemplo, do subsídio de alimentação, algumas entidades que dão o voucher mensal, o cartão de alimentação, que também é muito utilizado pelas empresas no salário. Também temos algumas parcerias e podemos ajudar também nesse sentido. Algumas notas importantes que temos aqui a chamar a atenção. As entidades não residentes que desejem exercer atividade em Portugal podem permanecer com este enquadramento desde que não gerem faturação em Portugal. Porquê? Porque se gerarem esta faturação,
como já falado, poderão ser vistas como tendo um estabelecimento estável. A qualquer momento poderão alterar este enquadramento e passarem a ser residentes. Se a empresa entender que quer abrir atividade em Portugal e gerar faturação, gerar rendimento, poderão efetuar esta alteração do enquadramento a qualquer momento. Aconselhamos sempre é que este processo, como é mais demorado, aconselhamos que façam um pouco com alguma antecedência, porque para as empresas se tornarem residentes em Portugal, o registro é diferente e é muito mais demorado do que para as empresas não residentes. Agora aqui, em jeito de conclusão, podemos então dizer que esta situação privilegiada oferece uma oportunidade a estas empresas estrangeiras que se sentem atraídas por um método de trabalho mais digital, mais flexível, ao nível do teletrabalho. Podemos dizer que isto é uma vantagem para que elas, antes de se estabelecerem em Portugal, consigam efetuar um estudo de mercado, por assim dizer, antes de terem esta decisão definitiva de se estabelecerem no nosso país. Se estas empresas entenderem que sim, que Portugal poderá ser um bom mercado, podem alterar a qualquer momento esse enquadramento e serem residentes em Portugal. Agora, apenas referenciar aqui que a FinPartner e a CAEAD Guerreiro poderão efetuar o processo deste registro para estas empresas não residentes e também ajudar na alteração do enquadramento de todos os clientes que necessitarem da nossa ajuda. Estaremos sempre disponíveis para os ajudar e esclarecer qualquer dúvida que seja necessária. Alguma nota final que queiras referir, Jorge? Ai, acho que estás sem som. Obrigado, Daniela. Estava já aqui a falar sem microfone. Não, ia dizer que qualquer questão que nos possam colocar, podem aqui através do chat, portanto estamos aqui agora à disposição, ou podem sempre enviar-nos aqui um e-mail, tem aqui os nossos contactos. E de facto, como a Daniela dizia, este é um regime que tradicionalmente as entidades vêm para Portugal, enfim, que é o nosso país, não é? Mas quando mudam para outro país, estabelecem-se lá, criam uma filial ou criam uma sucursal. E aquilo que temos sentido é, de facto, existe por vezes o interesse, e isto temos visto de forma crescente este interesse, de os clientes estrangeiros, em vez de mudarem definitivamente ou de entrarem logo e quererem logo constituir uma empresa, vêm primeiro em pequenos passos, começam com esta pequena entrada em Portugal como uma entidade estrangeira em Portugal, e depois aquilo que também vamos sentindo é que existe depois essa necessidade porque vão aumentando o link com Portugal, ou porque entendem que depois há para desenvolver a atividade faz sentido, facilita a relação com as autoridades, facilita a relação com as finanças, facilita a relação com toda a gente, até com os trabalhadores, inclusive, o estar cá em Portugal. Então, depois aí começam a constituir-se e a criar uma sede e a ter instalações, mas é importante haver aquele pequeno passo que permite uma entrada em Portugal sem ser assim logo aquele grande investimento. E isto, de facto, é um regime que parece bastante simpático e na verdade, que permite este soft landing em Portugal. Sim, exatamente. Muito bem. Estava aqui a ver o chat, penso que não temos questões para já, portanto, sim, ficamos ao dispor. Qualquer questão que exista. Sim, já temos aqui também os nossos contactos no chat, portanto... Muito obrigado. Ok,
Pronto, muito obrigada por nos terem ouvido este bocadinho. Estamos à disposição para o que for preciso. Muito obrigado. Sim. Obrigada.